Fala, meu povo! Eu sou Marco Siqueira, seu professor de Direito Tributário, e vou te ajudar a passar na segunda fase da OAB em Direito Tributário. Hoje nós vamos começar um quadro novo aqui nesse canal. A gente vai começar o quadro Caiu na Segunda. Caiu na Segunda consiste em que toda segunda-feira nós vamos pegar questões de provas anteriores da OAB e vamos discuti-las aqui. A gente vai fazer o quê? Aprender como que eu leio o enunciado, como que eu encontro as palavras-chave para buscar aquela resposta, como que eu procuro aquilo ali no meu Vademecum e vamos discutir um pouco da tese. Qual é a tese que permeia aquela questão e como que eu responderia aquilo? Qual a melhor maneira de eu escrever uma resposta para poder ela estar 100% adequada com o gabarito da FGV e a gente conseguir pontuar 100% do que vale aquela questão. Então, vamos comigo, bora para a questão de hoje e caiu na segunda. A questão escolhida de hoje é a questão número 1. Do nosso exame de ordem número 30, esse que foi aplicado aí no final do ano de 2019, dezembro de 2019. A questão traz para a gente o seguinte: a entidade beneficente de assistência social, Lar das Crianças, devidamente registrada e cumprindo todos os requisitos legais para gozo de imunidade tributária, requereu à Receita Federal o reconhecimento de imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social. O Fisco Federal negou o pedido, afirmando que a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social somente abarcava impostos, nos termos do artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, mas não contribuições. Além disso, o Fisco notificou a entidade para que apresentasse a escrituração de suas receitas e despesas, o que a entidade se recusou a fazer, alegando que não estava obrigada a manter essa escrituração em razão da sua imunidade tributária. Sobre o caso narrado, responda aos itens a seguir. Vamos lá, item por item. Item A. As entidades beneficentes de assistência social que cumprem todos os requisitos legais, então tá aqui, ó, que cumprem todos os requisitos legais para o gozo de imunidade tributária, também fazem jus ao reconhecimento da imunidade tributária quanto às contribuições à Seguridade Social ou apenas quanto a impostos? Vamos lá. O que vocês acham? Essas entidades de assistência social também fazem jus à imunidade quanto às contribuições ou somente a impostos? A questão, o argumento do Fisco Federal ao se negar, ele traz no item para a gente que é artigo 150, inciso 6º, a linha C, e que lá diz que a imunidade tributária ela se aplica apenas aos impostos. Vamos ver o que diz o artigo 150. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês poderem ver também. Sem prejuízo a outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vamos lá para o inciso 6º. Instituir impostos. Então aqui ele está falando de impostos apenas. Sobre a linha C. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Beleza? Então, pelo artigo 150, essa imunidade ela é apenas para os impostos. Só que o nosso objetivo aqui é verificar se realmente aquele item é verdadeiro ou falso, sim o porquê, e preparar o nosso Vademecum também para a prova da OAB, certo? Então, vamos fazer o seguinte, aí nesse inciso C, verifica se tem uma remissão escrita aí embaixo dele, para o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Artigo 195, parágrafo 7º. Beleza? Se não tiver, o que você vai fazer? Já faz essa remissão aí, para deixar teu Vademecum preparado para a prova. Vamos lá, no artigo 195, ver o que ele diz. Artigo 195...
Artigo 195, tá aqui. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí aqui a gente tem uma relação de contribuições sociais. Aí vamos ao parágrafo 7º. Parágrafo 7º. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então está escrito aqui na Constituição que são isentas das contribuições de Seguridade Social. Aí vem o detalhe. Por quê? Quando a gente tem na Constituição escrito que determinada entidade, determinada pessoa não vai pagar determinado tributo, a gente está diante de uma imunidade constitucional. Beleza? Professor, mas eu estou vendo aqui que está escrito são isentas. Não é uma isenção? Não. Isso aqui é um erro na terminologia. Na hora de escrever a Constituição, o termo adotado foi o termo inadequado. Por quê? Se está na Constituição, é uma imunidade. Quando a gente tem isenção, a isenção sim é uma dispensa legal, que advém da lei. A imunidade, ela é algo que está previsto na Constituição. Então, a Constituição traz as imunidades, elas são consideradas cláusulas pétreas, então elas não podem ser abolidas. Apesar de estar escrito são isentas, a gente sim está diante de uma imunidade tributária. Beleza? Então, item A. As entidades beneficentes de assistência social que cumprem todos os requisitos legais para gozo de imunidade tributária também fazem jus ao reconhecimento da imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social ou apenas impostos. O que a gente vai responder aqui? Sim, também fazem jus à imunidade quanto às contribuições para a Seguridade Social, pois, nos termos do artigo 195, parágrafo 7º, as entidades beneficentes de assistência social são, sim, imunes quanto às contribuições de Seguridade Social. Beleza? Então, item A, artigo 195, parágrafo 7º. Vamos para o item B. O item B ele fala para a gente o seguinte: está correta tal entidade beneficente de assistência social em se negar a apresentar a escrituração de suas receitas e despesas? Antes da gente verificar exatamente esse ponto, vamos voltar aqui no parágrafo 7º. São isentas, aí a gente tem todo o texto e ele finaliza com o quê? Que atendam às exigências estabelecidas em lei. Beleza? Atendam às exigências estabelecidas em lei. Onde que estão as imunidades em si? O cerne ali, o centro das imunidades, no artigo 150, né? Vamos voltar lá no artigo 150 para a gente ver o que está escrito lá também. 157, 58. Tá chegando, 155, artigo 150. Aí ele traz para a gente que, artigo 150, inciso 6º, a linha C. Patrimônio, renda e serviço dos partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. E ele finaliza com atendidos os requisitos da lei. Atendidos os requisitos da lei. Aproveita que você está com o teu vadimeco aberto aí nesse artigo. Verifica para a gente também se existe uma remissão para o artigo 14 do CTN. Artigo 14 do CTN. Lá são os requisitos para a manutenção dessa imunidade. Vamos ver o que diz o CTN. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º. O que é a linha C, 4º, 9º? Aqui no CTN, a gente também tem as imunidades previstas lá na Constituição. Elas se repetem aqui no CTN. Ó. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao município. Inciso 4º, cobrar impostos sobre a linha C, patrimônio, renda e serviço de partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, observado os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. Então, a mesma imunidade prevista lá
ela se espelha aqui no CTN, no artigo 9º. Então, aqui, no artigo 14, ele fala: o disposto na imunidade, certo? É subordinado à observância dos seguintes requisitos. Deixa eu abaixar um pouquinho para vocês poderem ver. A observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referida. Quais são os requisitos? Não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio ou renda, a qualquer título. Aplicarem integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E, olha o terceiro, manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade, capazes de assegurar a sua exatidão. Então, essas entidades, elas precisam manter, conforme a questão aqui, ó, elas precisam manter a escrituração de suas receitas e despesas? Sim, pois, nos termos do artigo 14, inciso 3, elas precisam sim manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. E observa o seguinte, dá uma olhadinha no parágrafo 1º. Ele fala o seguinte, ó: na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Pode suspender a aplicação do benefício. Então, se não houver o cumprimento, aquela entidade de assistência social, ela pode perder o benefício da imunidade. Beleza? Então, respondemos aí a questão 1 do exame 30, item A e item B. É uma tese relativamente simples, uma tese que trata aí de imunidade. Lógico que ela levou aí para exceção. A gente pensa em imunidade, a gente já vai direto para o artigo 150, inciso 6º. Nos nossos cursos, tanto meu quanto de outros professores, a gente já costuma falar: imunidade, artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. E aí a questão levou para exceção, para uma imunidade que não está ali no artigo 150. Mas agora que vocês já sabem, deixem a remissão aí no artigo 150, 6º-C, para o artigo 195, parágrafo 7º, e lá, apesar de estar escrito isenção, a gente está, sim, tratando de uma imunidade tributária, beleza? Maravilha, galera, é isso aí. Acabamos aí nossa primeira questão. Eu fico muito feliz da gente estar iniciando esse projeto novo. Apesar de a gente estar acabando o ano, iniciando um projeto novo. Então, a gente vem com tudo aí nesse ano de 2022. Você que está se preparando para a sua segunda fase em Direito Tributário, segue a gente. A gente vai sim falar muita coisa, você vai conseguir estudar para a tua segunda fase somente acompanhando a gente aqui no YouTube e lá no Instagram. Então aproveita, curte aqui esse vídeo, compartilha para teus amigos que também estão estudando para a segunda fase da OAB em Direito Tributário e até a próxima, meu amigo. Um abraço!